Olá, meus amigos do Brasil, estamos chegando, tá tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo, véspera de feriado, estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Sempre com assuntos importantes, sempre com personalidades destacadas da nossa sociedade. Meu amigo, não existe mudança a curto prazo, toda grande mudança é construída de metas e objetivos a longo prazo. Por isso, não ignore a metade do caminho percorrido, pois essa metade pode representar um grande rascunho para de fato você começar a reconstrução ou a construção de algo novo. Vou conversar com a doutora Martina Catini Trombetta, especialista em direito previdenciário patronal. Doutora, bem-vinda, tudo bem? Bom recebê-la aqui, doutora. Doutora Martina, eu começo perguntando para você o seguinte: o que te anima mais? Vim dar uma entrevista sobre o direito previdenciário ou se fosse algo para a gente combinar uma corrida final de semana ou uma maratona? Olha, eu sou obrigada a confessar que meu coração é dividido meio a meio. Olha aí, que coisa. Eu acho que nossas paixões movem a nossa vida. Então eu te digo que sou apaixonada pelas duas coisas. Pelas duas coisas. Sim. Gosta de correr, né? Gosto. Vejo algumas postagens e é maratonista. Sim, sou maratonista. Quem sabe ultra em breve, né? Olha só. Ultra quantos quilômetros são? É tudo que passa de 42 quilômetros, nós já chamamos de ultramaratona. No caso, eu vou fazer uma de 75 e 75 se tudo der certo, quilômetros? 75 quilômetros. De carro, não? Correndo. Correndo, olha só que maravilha. Correndo, cantando. Muito bom. Fofocando com as amigas que vão junto. E com o pai, né? O pai ajudando, né? Eu vejo sempre o pai também. Corre. Muito bem, bom. doutora. É isso aí. Eu não sei se a gente fala isso aí e às vezes fica até um negócio esquisito, mas no bom sentido, eu a invejo, viu? Eu gostaria muito, mas... É sempre não é minha... Então, eu sei que é sempre tempo. Eu conheço pessoas que começaram a correr até com idade superior à minha. Mas o joelho era bom e tal, aquela coisa toda. Vamos lá, doutora. Vamos falar dos nossos assuntos aqui. Em primeiro lugar, o que é previdenciário e o que é trabalhista? Qual a diferença dos dois? Então, isso é muito importante, né? Eu acho que partirmos da questão dos conceitos, né? E estancar realmente o que é uma área e o que é outra, passa a ser um dos primeiros passos a darmos quando vamos falar da questão do direito previdenciário. Quando a gente fala de direito previdenciário, isso desperta muito a atenção, porque as pessoas perguntam, nossa, INSS, né? Então, falou de INSS... Você pega um senhorzinho mais antigo, as pessoas mais simples, aí NPS, e aí vai, aí afora. Isso, assim, é um tema que demanda muitos questionamentos e chama-se muito atenção. Perfeito. Eu sempre brinco com as minhas amigas, eu falo, senta num salão para fazer a unha e fala que você faz INSS. Nossa, mas sempre vem ao mínimo 3 perguntas. Ah, porque minha mãe, porque minha vizinha, porque isso, é que nem médico. Aquilo. Falou que é médico, tem que dar uma consulta de graça, exatamente. Né? E é um direito, assim, é uma área do direito que ele é muito do povo. Tá. E ninguém sabe aonde vai quando esses problemas acontecem. Então, isso é uma coisa que eu sempre também digo. Ninguém sabe quem faz direito previdenciário. Bom, você não é advogada trabalhista? Não. Nem pro lado patronal, nem pro lado do empregado. Nem pro lado patronal, nem pro lado do empregado. Só mesmo no direito previdenciário. E você atua mais respaldando as empresas? Eu atuo, não. Na verdade, minha atuação em direito previdenciário, ela é dividida. Eu atuo dos dois lados. Né? Dos dois lados não, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. E é muito interessante lidarmos assim com a pessoa física e com a pessoa jurídica, porque a nossa parte contrária é sempre o INSS. Então, assim, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Quando você fala, eu faço previdenciário para a empresa. então você faz o trabalhista, você está advogando contra o empregado? Não, de forma nenhuma. Eu posso advogar tanto para uma pessoa física quanto para uma pessoa jurídica atuando em direito previdenciário. Muito né? bem. Então, por exemplo, o INSS não deve ver você muito com bons olhos, não, né? Não, esses dias eu joguei o meu nome no Google e aí tem aquelas buscas, né, de escavador e tal. Aí tinha uma definição sobre mim assim, a maior parte contrária é o INSS. Eu falei, olha meu aí, Deus. Que coisa. Você é obriguenta no INSS. A situação anda complicada pro meu lado. O INSS erra muito? Então,
Isso é um ponto muito importante a se tratar, né? É. Eles erram e o que a gente acaba vendo muitas vezes é que existem decisões contrárias, né, as negativas do INSS, que são elas são abusos de direito, tanto abusos de direito atentando contra a pessoa física, né, o cidadão, contra o direito da pessoa em ver-se afastada. Então, Entendi. assim, alguns equívocos, né? Equívocos, eu ousaria dizer que são, inclusive, não são dolosos, mas Culposos. ouso dizer, não, eles são, porque é impossível um perito judicial verificar a situação de um cidadão que tem que ser afastado e não afastá-lo. Eu fico, assim, não vou dizer que fico perplexa, porque eu trabalho muito com isso, então a gente acaba tendo uma atitude que nem o médico vê muitas doenças. Se eu for me envolver com cada um dos problemas e dizer que eu fico perplexa, eu fico muito chateada, entendi, né? Então, entendi. eu me uso do direito para poder efetivar o direito daquele cidadão e efetivar o direito também daquela empresa que paga as contribuições sociais do seu empregado devidamente e, quando precisa afastá-lo, né? Porque ou ele sofreu um acidente, também seja um acidente decorrente de acidente de trabalho, seja um acidente decorrente de qualquer natureza, o cidadão trocou o telhado da casa dele, caiu e machucou, ele vai e pede um afastamento para o INSS. O que o perito do INSS faz? O perito não dá esse afastamento. E esse cidadão vai para onde? Ele vai entrar com uma trabalhista contra a empresa ou vai entrar com uma ação contra o INSS? Aí, no Será caso, que aí no caso é o quê? Teria que ser o INSS. Teria que ser contra o INSS. E a empresa, ela tá do lado de quem nessa situação? Então, não sei. Ela tá do lado do funcionário dela. Por quê? Ela teria que pagar. Aliás, então já entramos nesse assunto aqui do afastamento. Eu ia fazer uma outra colocação. Mas faça depois. A gente fala depois. Então, vamos lá. Então vamos para o afastamento. O que é que permite o afastamento do funcionário da empresa? Um acidente na empresa, um acidente de trabalho. Isso. Um acidente a caminho do trabalho. Um acidente a caminho do trabalho, sim, é um acidente do trabalho. É o que a gente chama dos acidentes que são in itinere, né? No itinerário. Então, esse é um acidente de trabalho. E na volta para casa? Também na volta para casa é um acidente de então, trabalho. até você chegar em casa, você está coberto. Sim, mas, tá. E se você for para um bar, por exemplo? Aí já não é decorrente de acidente de trabalho. Para fins de INSS, a nossa diferença é a seguinte. Quando acontece um acidente de trabalho, tem que se abrir um CAT, né? Que é uma comunicação de acidente de trabalho. E quando acontece um acidente de qualquer natureza, não se abre um CAT. Então, nós temos a diferença para fins previdenciários, fala-se em B91 e B31. Tá. B31, assim, são termos, às vezes de tem vocês, algum... né? Sim, mas às vezes tem algum colega assistindo e se interessa. Pra poder, né? Isso acontece muito. Alguém da área jurídica. Então, essa é a grande diferença que temos de um para o outro. O B31 é um acidente decorrente de qualquer natureza. O cidadão foi trocar o telhado, trocar a lâmpada, caiu, quebrou a perna jogando futebol, que afeta ele no ambiente de trabalho, claro, porque mas não às foi vezes, decorrente do trabalho. Não foi decorrente do trabalho. Isso aí, então, mas de qualquer forma ele está afastado, ele vai afastar. Tá, mas não se abre um CAT, né? Não abre um comunicado de Não abre um acidente de comunicado, trabalho. mas nesse caso, a empresa também, como num CAT, pagaria, acho que são 14 ou 15 dias, não sei, de trabalho? Os primeiros 15 dias são a cargo da empresa e posterior a isso, não. Aí né? depois o INSS vai pagar. O INSS vai Isso pagar. se ele aceitar. Então, não, depois se ele não tem condições de trabalhar, o INSS tem que pagar, tem que custear. Sendo um acidente decorrente de acidente de trabalho, sendo um acidente de qualquer natureza. Por que que ele tem esse direito? Porque o direito previdenciário, ele tem a característica de ser um direito contributivo. Tá. Então, só quem contribui que tem pode o ter. direito de receber. Então, mas doutor, deixa eu entender. Mas, e o nosso telespectador também. Se eu estiver fazendo aqui, acabou o programa, eu vou sair, tropeço, caio e não tenho condição de andar. Se bem que aqui eu fico sentado. Não, aqui você está no seu ambiente de trabalho. Então, tudo bem. Aí a empresa vai abrir um CAT, é isso? Se você está no seu ambiente de trabalho, foi no ambiente de trabalho, sim, tem que se abrir um CAT. Abre um CAT. Abre um CAT. Aí, obrigatoriamente, o INSS tem que acatar. Não é obrigatório. Então, obrigatoriamente é o que diz a lei. O que a gente acaba vendo muito é que o cidadão não tem condições de retornar ao trabalho, aí ele é afastado. Os primeiros 15 dias, sim, são a cargo da empresa. Perfeito. 16º dia, ele é encaminhado para uma perícia no INSS. Tem que fazer a perícia. Sim, faz uma perícia no INSS. Tá. Geralmente, o RH da empresa faz esse agendamento de perícia, ou então um jurídico especializado da empresa encaminha ele e ele vai para a perícia do INSS.
Bate nessa perícia do INSS, o que acontece? Esse cidadão não é afastado, porque o médico, perito, diz que ele está em condições de trabalhar. E ele não está em condições de trabalhar. Muito bem. Nesse caso, então, ele não tem condição de trabalhar. A empresa viu que ele não tem condição, mas o INSS, o perito não afastou, aí é um processo da empresa e do contribuinte contra o INSS. Nós temos aí uma situação que a gente chama de limbo previdenciário ou então de emparedamento. Por quê? O cidadão, ele não pode ingressar na empresa, o médico da empresa, ele não vai admitir que um cidadão ou um empregado que esteja com algum problema de saúde venha trabalhar. Por quê? Seja decorrente de qualquer natureza, seja de acidente de trabalho. O que vai acontecer? Se houver um agravamento de um acidente de qualquer natureza, esse acidente vai passar a ser de trabalho. Se é um acidente de trabalho, ele não pode trabalhar estando acidentado, adoentado. Então, o encaminhamento desse funcionário, desse empregado, é um afastamento previdenciário a cargo do INSS. Mas o INSS não aceitou. Então ele está emparedado. E aí... O que é emparedado, coitado? Porque ele bate no INSS, o INSS não concede benefício. Ele volta para a empresa, o médico da empresa Mas não ele não ganha então da empresa e não ganha do INSS? Ele não vai ganhar da empresa e ele não vai ganhar do INSS. Nós temos um problema grande. Mas... Você está me dando uma notícia aqui estarrecedora. E esse cidadão vai para onde? Ele vai procurar qual profissional que ele vai procurar? Ele vai procurar um advogado. Qual área? Trabalhista. Previdenciário. Não, tudo bem. Aí mas se ele normalmente ele vai no trabalhista. Mas ele de repente, bom, no caso como a empresa está do lado dele, a empresa já deve até orientá-lo, né? O problema é que nós temos um problema assim cultural de diferença entre as áreas, trabalhista e previdenciária. Porque muitas vezes o cidadão não sabe para onde vai e a empresa muitas vezes também tem um jurídico especializado. Não especializado, tem um jurídico para orientar. Mas a empresa manda pro trabalhista, consulta o consultivo dela, né? O trabalhista. O que eu faço com esse cidadão? Então nós temos um problema que o previdenciário que tem que resolver. Porque normalmente a empresa ela tem um advogado trabalhista, mas ela não tem um advogado previdenciário. Ela tem um jurídico. Um jurídico. Um jurídico para fins. Mas até eu tô com dó desse cara que tá emparedado aí, pelo amor de Deus, vamos resolver a situação dele. Aí ele não recebe da empresa, não recebe do INSS, tem que comer, tem que viver, tem aluguel. E quanto tempo demora um processo contra o INSS? Demora? Então, o processo ele é... O que a gente tem, não consigo estimar um prazo. Se eu disser para as pessoas um prazo, eu vou estar eu vou estar colocando assim... Aleatório e não vem a realidade. E vai ser um problema para mim. Eu vou estar passando uma informação errada, porque depende muito... Mas, doutora Martina, e o coitado do emparedado? Ficou... O coitado do emparedado, o que ele faz? Aí que nós entramos no problema que a gente estava conversando, mais ou menos no começo, antes do programa. Esse cidadão, ele vai procurar um advogado trabalhista. Aí vai entrar com uma ação trabalhista contra a empresa. Quando, na verdade, ele tem que mover uma ação contra o INSS. E não contra a empresa. Bom, e enquanto isso ele vai movendo, essa ação demora e nada do INSS. Ele não recebe, nada do INSS. E aí o juiz, na hora de julgar, o juiz não vai falar, não, isso aqui não tem nada a ver com a empresa, tem a ver com o INSS. Não, porque as justiças são distintas. Pode ser que se ele entrou com processo trabalhista, o processo trabalhista foi julgado, ele não deu pro cidadão o direito, foi julgado improcedente. Isso não faz coisa julgada na justiça, no processo previdenciário. Então, o caminho correto é que ele entre contra o INSS. A empresa, hoje, o que é a ideia que eu tenho construído e que a gente tem, são poucos escritórios que atuam nessa linha. A empresa tem que intervir nesse processo para que o funcionário, aliás, o empregado, né, para que esse cidadão, ele seja afastado a cargo do INSS, se isso ficou com alguma sequela, que ele seja reabilitado e que ele volte em uma função reabilitada para a empresa, porque é direito dele e é direito da empresa, porque a empresa também paga as contribuições. Da mesma maneira que o funcionário, o empregado tem a contribuição dele descontada. Ó, tô achando o seguinte, viu, querido emparedado, lamento profundamente aqui, a gente não conseguiu resolver o assunto lá no INSS, contra a empresa não vai adiantar nada, a melhor coisa é você não sofrer nenhum acidente de trabalho, que aí resolve tudo, tá certo? Aliás, acidente de trabalho, o que mais que afasta o funcionário, hein?
Bom, licença maternidade, paternidade, essas coisas assim. Mas aí isso tudo está dentro da legislação, as empresas seguem, isso é muito tranquilo, né? A gente entra... Esses são, assim, entramos mais aí numa seara trabalhista, né? Dos afastamentos. A questão dos benefícios é o que mais tem pegado. Doutora, nem toda empresa tem esse respaldo advocatício, nem toda empresa tem lá o seu departamento jurídico que possa orientar e tal. Há muita coisa, essas empresas se prejudicam, há muita coisa no direito previdenciário que as empresas não sabem. Existem muitas coisas que as empresas não sabem e é nesse sentido que eu tenho trabalhado hoje, né? Para levar essa informação, construir uma ideia, realmente um direito educativo e elucidativo. Um acesso à informação, para que todos saibam o que tem que ser feito. Né? As empresas acabam se prejudicando no seguinte sentido. Pega esse funcionário, esse empregado, que ele entrou com uma ação trabalhista contra a empresa. Por que ele entrou? Porque o INSS não afastou, não reabilitou e não colocou ele no processo de reabilitação. Não deu o benefício devido. Ele tem que comer. Ele entrou com processo trabalhista contra a empresa. Se o INSS tivesse dado o benefício dele quando ele teve o direito, quando ele estava doente, ele teria entrado contra a empresa? Não. Será que essa empresa não pode entrar com uma ação de regresso contra o INSS? Porque ela foi prejudicada. Tudo bem. Então, nós estamos falando em... Isso acontece? Acontece. Entendi. Nós estamos falando em dano. Existe um dano, uma indenização. O que vem a ser o SAT-GIURAT? Grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho. O que é isso? Então, esse é um outro ponto que os acidentes de trabalho acabam incidindo. Quando nós temos um outro problema também que nós temos no direito, nessa intersecção de direito previdenciário e trabalhista, é que quando o empregado sofre um acidente de qualquer natureza, a tendência do INSS, quando ele trabalha para alguma empresa, é fazer um enquadramento como se fosse acidente de trabalho. Quando há um enquadramento de acidente de trabalho para B91, quando na verdade teria que ser um B31, que foi um acidente de qualquer natureza, existem contribuições e fatores que são calculados para que a empresa recolha. Por exemplo, empresas que têm muitos acidentes contribuem para o fator acidentário um seguro mais a alto. mais, digamos. Os índices vão de 1, 2 e 3%. Quanto mais acidentes a empresa tem, mais risco ela oferece pro empregado. Ela recolhe 3, 2 e 1%. Né? Então, mas recolhe para o INSS? Não recolhe contribuição. São contribuições sociais. Perfeito. A cargo do empregador. Tá. Se temos muitos acidentes de trabalho, esses índices sobem para 1, 2 e 3%. Perfeito. Então, se nós temos muitos enquadramentos de acidentes de trabalho errado, a empresa vai ser prejudicada. Entendi. Porque esse recolhimento vai estar lá no alto, quando na verdade... Isso depende do contador. Não depende do contador, não, porque o que acontece... Dele orientar. Não é o contador, é um jurídico. É um jurídico que tem que orientar. É um Muito jurídico. bem. Olha, a coisa é mais complicada do que a gente imagina, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempinho aqui com a doutora Martina, a gente volta já, a gente vai para o intervalo, mas a gente tem muita coisa para falar, eu quero saber o que ela pensa sobre a reforma da Previdência. Ô, doutora, vamos entrar um pouquinho agora na parte de pessoa física. Como é que você viu essas propostas de reforma da Previdência? Então, assim, o que nós temos hoje no Brasil, certamente é uma aposentadoria muito avançada, né? O Brasil, quando a gente olha vê em direito comparado, ele é o país que as pessoas se aposentam mais cedo, e em comparação aos outros países. Nós temos uma expectativa de vida que realmente aumentou, né? E as pessoas se aposentando cedo. E elas se aposentam tendo que voltar para o mercado de trabalho. Tendo não, mas com plenas condições de voltar para o mercado de trabalho. Quando você fala aposentam cedo, pessoas que cumpriram os 35 anos. Hoje nós, então, né? Ainda tem um fator previdenciário, né? Ainda tem-se o fator previdenciário. Nós temos, assim, basicamente, quando fala-se de aposentadoria mesmo, não aposentadoria por invalidez, né? Tá. Nós temos uma aposentadoria, que ela é a aposentadoria por idade, né? Que
preenchemos os fatores de carência de 180 contribuições ou 15 anos, 60 anos para mulher, 65 para homem. Tá. Quando a aposentadoria ela é rural, cai 5 anos. Muito bem. Então, mulher 55 Homem anos, 60. homem 60, mas nós temos aí um requisito. Porque tem muita gente que fala, nossa, mas eu trabalhei rural muitos anos e vim para a cidade e não me aposentei. O que eu faço? Essa aposentadoria da pessoa que trabalhou rural mais urbano é uma aposentadoria híbrida. Só que ela é uma aposentadoria com requisitos de aposentadoria urbana. Então, a pessoa não pode ter mulher 55, homem 60. Tem que ter o Para normal. que se aposente com a idade reduzida, ela tem que estar no período imediatamente anterior no sítio. Então, ela tem que estar laborando no sítio para não descaracterizar, para poder ter entendi. essa benesse. Perfeito, né? perfeito. Então, se não estamos falando em uma aposentadoria híbrida, que ela é urbana mais rural. Então, soma-se uma na outra. Quando veio aí a proposta, isso foi uma hecatombe no Brasil, deu uma preocupação e tal. Agora, isso não vai ser até o final do ano, mas de qualquer forma o próximo presidente da República vai lidar com isso, não vai ter jeito. Assim, eu acredito que a Previdência, ela tem que ser reformada. Mas no sentido de... Não, a idade da aposentadoria, ela tem que ser aumentada, sim, porque nós temos muitas pessoas se aposentando cedo, não voltando no mercado de trabalho, tem que continuar trabalhando, contribuindo. Essas pessoas que se aposentam, o que a gente tem muito, elas vão para a informalidade, porque elas não querem continuar contribuindo, elas precisam trabalhar, o benefício é curto e elas têm que... Agora, mas doutora, a proposta, se a proposta fosse aprovada, o homem teria que se aposentar, digamos, com por idade com quantos anos? Por idade mantém-se, né? 65 anos. Tá. E aí o tempo de trabalho é que mudou, seriam muito mais anos. Não, nós temos 35 anos. Não, o que mudaria? A carência mínima. Todas as aposentadorias passariam a ter, no mínimo, 25 anos. Né? Então, para se aposentar por idade, teria que ter realmente 25 anos Hoje são 15. Hoje são Mulher, 15. Mesma coisa, não? Mulher, mesma coisa. Mesma coisa. E aí seria... Há um requisito idade que alteraria. Perfeito, não, perfeito. Mas o tempo de trabalho hoje seria 15 anos? O tempo de 30 a 35 anos é o tempo de trabalho. Não, sim. Para você, por idade, hoje você teria 15 anos de contribuição no mínimo. 15 anos de contribuição. Aí mudaria para 25 anos no mínimo. 25 anos no mínimo de contribuição. E aí, por idade, 65 anos. Isso. Muito bem. Quando você fala que você acha que tinha que ser aumentada mesmo, esse número lhe satisfaz ou você quer aumentar mais ainda? Não, eu acredito que o número, a idade da proposta, ela tá adequada, sabe? Mas vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. O Brasil é um dos países que as pessoas se aposentam mais cedo. Por quê? Por quê? Não sei, mas não acho que não seja justo. Não, eu também não acho que não seja justo, mas isso para a economia não é bom. Porque essas pessoas que elas saem do mercado de trabalho, elas vão para a informalidade. Agora, mas, por exemplo, nós temos hoje quase 15 milhões de desempregados. Esses coitados já estão aí há algum tempo, são todos anos que deixam de contar para uma aposentadoria, tá certo? Na hora lá, o INSS não vai levar em consideração que os presidentes colocaram o país num caos total e a coisa ficou. Então, e acho também que o que se paga por uma aposentadoria para esmagadora maioria da população é uma merreca. E para um percentual muito pequeno da população, coisas absurdas. Exatamente. Haja vista, com todo respeito, não que não mereça, as aposentadorias dos magistrados. É que são regimes próprios, né? Então, não são regimes gerais, são regimes distintos. Nós temos o regime geral, que é o INSS, e o regime próprio, que são os regimes estatutários. Mas, então... por exemplo, do militar também, você acha que nós vamos chegar a um determinado patamar, um determinado grau dentro do nosso país, onde as coisas vão ser extremamente niveladas, ou estamos muito distantes disso? Estamos falando em regimes distintos, né? É muito complicado opinar, porque, como eu falei, a aposentadoria dos regimes, ela é contributiva. Então, a pessoa, ela acaba contribuindo para aquilo que ela vai receber. Né? E aí, se nós temos um regime militar, um regime de aposentadoria previdenciário, né, militar,
é um regime distinto. O regime geral tem as regras dele. O regime próprio, ele pode ser municipal, nós temos o regime estadual, tem os federais. Tá. Então, assim, são regimes diferentes. Não dá para comparar o que não é igual. Eu não posso comparar a água com o suco. Entendi, né? Assim, eu não consigo comparar um com o outro. Mas por exemplo, doutora, entre vocês, advogados previdenciários, quando vocês escutam o governo falar que a Previdência está quebrada, vocês concordam ou torcem o nariz? Não, a Previdência não está quebrada, ela está a trabalho em superávit. E o que a gente também tem é que, caso falte para custeio, né? Para custeio não, para pagamento de benefícios, quem tem que cobrir isso é a União. Né? Então, uma vez que falte para o INSS, quem cobre, isso é a União. Tem que ser a União, claro. E isso é constitucional. E tem que acontecer. A pessoa nunca pode deixar de receber um benefício que é devido a ela. Perfeito. A gente tem o cenário do LOAS também. Será que não é legal falar um pouquinho? Tem um pouquinho de tempo, mas fale do LOAS. Aquela famosa aposentadoria que, nossa, fulano nunca pagou e recebeu a aposentadoria. Tá, e aí? É um benefício assistencial, né? Ele tem um requisito de renda per capita baixa. Quais são os requisitos? Abaixo de 1/4 de salário mínimo para idoso e deficiente. Deficiente, hoje, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos um conceito muito amplo. O nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, vamos até usar um pouquinho, ele foi incorporado no nosso ordenamento com status constitucional, usar um pouquinho aí da minha formação em direitos humanos, né? Ele é é o primeiro... Aliás, doutora, desculpa, que nós começamos falando tanto de corrida, que eu nem falei que você é formada pela PUC, né, em Direito, especialista em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. Sim. Olha que legal, hein? E especialista em Direito Previdenciário. Me perdoa aí não ter qualificado você no começo, é que eu fiquei empolgado aqui com a corrida. Acabei atropelando. Esqueceu da minha outra paixão, que é o direito. Mas sim. Então, continue falando do LOAS. Então, e assim, o benefício assistencial, ele é um benefício muito importante, porque ele acaba trazendo para essas pessoas que vivem em grupo familiar com renda per capita abaixo de 1/4 do salário mínimo, que, ao meu ver, teria que ser aumentado para meio salário mínimo, porque todos os programas assistenciais da União, vide Bolsa Família, já todos esses isso. São meio salário mínimo, tem o meio salário mínimo como requisito. Tá. Não 1/4. O que é 1/4 de 954 dividido seriam por 250 4? reais. Gente, um salário mínimo já é muito difícil para a pessoa viver. Imagina um absurdo. Não, absurdo. Não dá para passar, assim, não dá. Imagina uma família, uma pessoa vivendo com isso. Não tem. Então são esses os requisitos, assim. Então esse é um benefício assistencial que as pessoas falam, fulano é aposentado, nunca pagou. Não, ele recebe um benefício assistencial. É benefício, não é uma aposentadoria. Não tem 13º, não tem pensão por morte, caso ele faleça, a esposa não vai receber o benefício e vice-versa. Agora, né? de vez em quando as pessoas são obrigadas a ir ao banco para fazer a prova de vida. Uhum. Interessante, o governo não recebe um relatório diário das pessoas que morrem, com filiação, com tudo? O que eu gostaria muito que acontecesse com o direito previdenciário e também a relação dele com os demais órgãos fosse uma comunicação, né, dessas informações, porque não é muito complicado, não tem. Está melhorando, mas não tem. Os sistemas não conversam. Né? De quanto em quanto tempo a prova de vida? Todo ano. Todo ano. Então, vamos supor, alguém que vá todo mês de janeiro. Mas chegou em fevereiro, essa pessoa faleceu. E durante todos os meses do ano, aí a família foi lá e pegou dinheiro e tal, não sei o quê. Aí no próximo janeiro, digamos, ele não vai aparecer lá porque já morreu. E aí como é que fica? Eles vão pedir o atestado de óbito, eles vão pedir tudo, vão pedir ressarcimento, como é que é? Ressarcimento, porque esse valor foi recebido de má fé, né? Uma vez que você está recebendo dinheiro de uma pessoa que faleceu, ele não está sendo de boa fé, não é possível que seja. Claro que não. Então o INSS pode cobrar. Doutora, até entendo talvez que um mês, 2 vá. Para pagar velório, essa coisa toda, na verdade, assim, o que acaba acontecendo, o valor ele fica bloqueado, tem que fazer um alvará de levantamento, esse é o caminho correto. Mas receber o benefício da pessoa por um ano é má fé. Mas aí não cabe só o ressarcimento, como, sobretudo, um processo, porque aí é dolo, né? Houve dolo, aí o INSS pede a restituição, é uma das exceções que a gente tem, porque muitas vezes a pessoa acaba recebendo de boa fé benefício que não era devido. Quando é de boa fé,
apesar do INSS dizer que ele pode cobrar, ele não pode, porque é verba alimentar recebida de boa fé. Agora, receber o benefício do morto, não existe, vamos doutora, combinar. Nós temos mais 1 minuto e meio, só queria saber o seguinte, as pessoas são afastadas pelo INSS, são chamadas também com uma periodicidade razoável para atestar que realmente continuam com o problema para não trabalhar. Exatamente. E assim, o que a gente tem tido são algumas violações de pessoas que deveriam estar afastadas e chama-se para fazer a perícia e dão a alta quando ela não poderia estar em alta. Outra coisa que a gente tem, pessoas em auxílio-doença e aposentadoria por invalidez com mais de 60 anos, foi uma alteração também da legislação previdenciária, elas não podem mais passar pelo pente fino. E a gente com vê... mais de 60 anos. Com mais de 60 anos, que estão recebendo auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O INSS tem chamado para fazer a perícia. E não pode? Não pode. Então a pessoa não deve ir? Não, tem que ir comparecer e procurar um especialista da área para que o benefício seja restabelecido e a gente ingressa com um pedido de, inclusive, dando moral por desrespeito à lei. O INSS andou cortando muitos benefícios aí em função de... O problema é que eles cortam benefícios devidos e deixam alguns indevidos. E os indevidos deixam a ver navios, né? Doutora Martina Catini Trombetta, obrigado demais pela sua presença aqui, tá? Que alegria estar aqui. Mas você é muito boa, nós vamos convidá-la novamente para voltar ao programa, tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço. É uma alegria ter vindo, uma satisfação enorme poder dividir um pouquinho da minha paixão, de uma das minhas paixões. Muito bem. E quando quiser, estou à disposição. Aí, portanto, a doutora Martina, essa é uma das paixões dela, o direito, mas ela é uma atleta, é outra paixão, gosta muito de correr. Gente, falei com ela, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado bastante, porque a Visão Geral é isso, é uma prestação de serviço para você. Hoje nós falamos do direito aqui previdenciário, tá bom, gente? Saúde, paz e alegria e boa sorte para todos nós. Tchau, pessoal.